Então nós fizemos em 2 momentos a vida dela, aqui como leiga, até os 25 anos, e aqui depois a congregação. Então aqui são as famílias que partiram. Vígoro, Vatara, onde nós estamos, na época tinha 1.300 pessoas, num dia partiram 130, imagina o esvaziamento. O que levou essa migração do pessoal? Fome, doença do bicho da seda, mas foi a fome, as guerras, porque sempre teve guerra, não tão grande como a de 1886, 1914, 1942, que é de 14 e depois 42 foi para consolidar a conquista de toda essa região, pela Itália, né? Essa aqui era a cozinha. Então nós fizemos em 2 momentos a vida dela, aqui como leiga, até os 25 anos, e aqui depois a congregação. Então ela fez a primeira comunhão em 76, 78, quer dizer, 3 anos depois que estava lá, já construíram um moinho para fazer a farinha da polenta, e se juntou outra menina, uma Nicolodi, que é daqui de perto, mas aqui não se conhecia, se conheceram lá. Aí começaram as duas, os pais responsabilizaram as duas, e foi ali também que elas foram pensando, por que a gente não podia fazer isso, por que não podia fazer... Sabe quando a pessoa tem um ideal, você tem um ideal. Ela já tinha propósito. Você vai até o fim, né? Isso aí. Em 81, o padre, a grande tristeza deles é que não tinha missa, não tinha catequese, não tinha novena, não tinha terço, não tinha... Aquilo que eles viviam aqui. Porque naquele tempo a Europa era muito cristã, era berço praticamente da cristandade, né? Aí depois elas receberam o mandato de cuidar dos doentes, da catequese das crianças e a igreja. 12 anos depois a mãe morre, aqui está 47, mas ela tem 37 anos. Ela morre de parto, morre a mãe e a criança. Aí o pai disse, agora tu cuida dos teus irmãos. Já era mais, porque já tinha ido para lá 4. Deviam ter nascido a essa altura mais uns 3, 4. Aí ela ficou cuidando dos meninos, dos irmãos dela. E quando, 2 anos depois, o pai se casou com uma Zamboni daqui também, que foi para lá. Aí ele disse, agora tu pode seguir teu caminho. Sim, aí tinha essa senhora que não sabia o que fazer. O sogro não queria mais, o genro não queria mais. Sabe, é uma situação muito difícil, vai jogar onde? No rio, vai jogar no mato, vai? Aí o pai com o padre conseguiram esse rancho que era do Galote, que era uma passagem, então dormiam os caçadores, dormiam aqueles que passavam talvez com animais ou para trabalhar, alguma coisa. Aí ele cedeu, com 1 metro de terra ao redor. Aí uns 2 meses depois a mulher morreu e elas continuou como um hospitalzinho. Logo começaram a pegar criança doente, mulheres idosas, etc, etc. E nós já consideramos, então, a fundação. Da congregação. 4 anos depois, ainda não eram irmãs. 4 anos depois, elas foram chamadas para Nova Trento, sabe onde é Nova Trento? Também faltava gente, porque aqui já era um grupinho. Aí o pai... Aí elas faziam por conta própria. Eu acho que as famílias ajudavam um pouco também, sim. Porque uma vez tinha mais solidariedade que hoje, né? Aí, 4 anos depois, o padre pediu para a madre ficar deixar umas 2, 3 lá e as outras virem para Nova Trento. E eles conseguiram essa casa aqui, que não sei se você conhece ali Nova Trento, onde tem... Na casa eu não fui. De madeira, no fundo. Nós temos tanto em Vígoro, o casebre, como essa casa em Nova Trento. O bispo vem e reconhece que aquilo lá era uma obra de Deus. As 3 fazem os votos. Então, a Amabile... passou a se chamar Madre Paulina, a Virgínia Nicolodi, Madre Matilde, e essa aqui é a Ana Teresa Maule, aqui de perto de Rovereto, passou a se chamar Irmã Inês de São José. Então a congregação começou com essas 3 leigas, e depois, quando o bispo aprovou, elas fizeram os votos. Em 1903, a Madre Paulina foi eleita superiora geral por toda a vida, que era a fundadora também, né? No mesmo ano, em julho, ela foi chamada para uma missão em São Paulo, isso me lembra, com os filhos dos ex-escravos, porque tinha sido decretada a liberação dos escravos, né? Mas 6 anos depois o bispo demite de superiora geral. E ela foi mandada para Bragança Paulista, ficou 9 anos em Bragança Paulista, num asilo que tinha, até hoje a congregação está lá.
cuidava dos velhinhos, arrumava as coisas, aquilo que precisasse. Em 1918, ela foi chamada para São Paulo, na Casa Geral, e ela ficou até 1942, quando ela faleceu lá na Casa Geral. Uma coisa que a fez sofrer muito, porque ela primeiro ela tinha diabetes alta, que a diabetes é consequência do sofrimento também, né? Não só da comida, pouquíssimo da comida. Aí primeiro ela perdeu o dedo, depois ela perdeu o braço direito, 2 anos antes de morrer. E depois ela ficou praticamente cega, né, nos últimos tempos. Mas ela morreu com fome de santidade, depois que nós celebramos dia 9 de julho, a festa litúrgica, porque a igreja estabelece a festa no dia que nasce para o paraíso.